Bom, eu estou aqui no Parque de Montsouris, no sul de Paris, já quase fronteira com Montrouge. Tem uma história interessante, aqui já foi uma pedreira, uma antiga pedreira, muito do que foi construído em Paris, que é uma cidade construída basicamente uma arquitetura baseada em pedra. As pedras vieram desse local. Bom, aqui passam também aquedutos romanos, bem antigos, aqui sob o parque. Bom, tem uma história interessante esse parque. Bom, mas nesse episódio eu vou falar um pouco da conexão que esse parque possui com um personagem histórico chave do século XX, dos, que foi justamente Lenin, que viveu 4 anos da sua vida aqui em Paris. Bom, apenas para esclarecer, embora eu seja absolutamente agnóstico em relação a qualquer tipo de doutrina política, esse episódio não tem nenhum objetivo de fazer nenhum julgamento de valor positivo ou negativo em relação às ideias de Lenin. Não, justamente falar desse personagem, que é um personagem que está no imaginário coletivo, é uma figura da cultura popular, tanto para os seus adoradores quanto para os seus detestadores, né? Bom, Lenin viveu aqui em Paris entre 1909 e 1912, um período considerável. E ele gostava muito de Paris, gostava muito da história recente de Paris, a Comuna de Paris. Ele realmente apreciava essa ideia de revolução sangrenta, de levar realmente até as últimas consequências a luta por um ideal. O ambiente socialista, republicano forte que existia aqui em Paris o atraiu durante o seu longo período de exílio, que passou por diversos países. Ele foi perseguido pelo czar, obviamente, e inclusive aqui em Paris existia uma guarda czarista que ficava aqui tomando conta um pouco secretamente de Lenin. Bom, Lenin já havia cumprido um período de exílio em Londres e nessa ocasião ele já havia estado em Paris algumas vezes. Quando ele veio realmente viver aqui em 1909, o primeiro prédio que ele se instalou em Paris foi esse aqui atrás de mim, bem no sul de Paris, já próximo de Montrouge. Não, ele ficou muito pouco tempo aqui, mas acaba sendo o prédio que as pessoas visitam mais porque é o que tem a placa mostrando a sua imagem. Mas não é realmente o mais emblemático da sua estadia em Paris. Bom, já esse segundo endereço de Lenin aqui em Paris é mais célebre. Ele morou aqui realmente os 4 anos praticamente que ele passou em Paris, de 1909 a 1912. E havia a comodidade dele ser vizinho da sua amante, Inês Armand. Então ele tinha a sua esposa Kupskaya que lavava sua cueca e cuidava das coisas da casa, mas tinha a Inês Armand que cuidava da sua correspondência, da sua agenda revolucionária, digamos assim. Bom, nesse prédio funcionou durante um tempo o Museu de Lenin em Paris, funcionou até 9 anos atrás e depois deixou de existir. Foi um local de peregrinação durante muito tempo de turista do leste europeu, turista polonês, húngaro, etc., que quando vinham a Paris faziam questão de visitar esse endereço. Assim como também Nikita Khrushchev, quando visitou Paris nos anos 50, teve aqui. E nos anos 80, já no final realmente do Império Comunista Soviético, o Gorbachev também fez uma visita a esse endereço, que ficou célebre. Bom, Lenin frequentava muito o Parque de Montsouris, ele gostava de fazer leituras no coreto, musical, gostava de dar passeios aqui, passeava aqui com a sua amante, Inês Armand, passeava aqui com a sua esposa, Krupskaya, e encontrava aqui outros revolucionários soviéticos como Trotsky, que também teve exilado aqui um tempo em Paris. Quem viveu aqui próximo foi Rosa Luxemburgo, também passou um tempo aqui em Paris. Enfim, era um ambiente no início do século XX propício para quem realmente era adepto do ideal marxista socialista, certo? Bom, então essa região aqui do sul do Paris era muito prezada pelos socialistas, né? Era uma região de classe média alta e próxima aqui do Parque de Montsouris, então sempre havia um encontro, seja no apartamento
mais célebre onde Lenin morou, seja em cafés aqui, inclusive em um dos cafés onde era um ponto de encontro dos socialistas, dos revolucionários russos em Paris. Hoje em dia, por ironia do destino, funciona um McDonald's, o que é bastante curioso. Bom, quando Lenin foi embora com a sua esposa para Cracóvia, ficar ali próximo da fronteira da Rússia, o jantar de despedida oferecido pelos bolcheviques aqui de Paris, que não eram poucos, foi aqui no restaurante Pavillon Montsouris, um restaurante que existe até hoje, um dos mais célebres de Paris, caros também, que também foi frequentado por outros marxistas notórios como Simone de Beauvoir e seu esposo Jean-Paul Sartre. Também a espiã Mata Hari o frequentava. Bom, o Lenin, ele é um personagem que ficou realmente aderido de maneira persistente ao imaginário do século XX. Não tem como, o cara foi mumificado, ele é uma múmia. Ele ainda existe uma matéria de Lenin sobre a face da Terra, o que é de certa forma bizarro, assustador. Lenin também foi o primeiro modelo explorado num tipo específico de arte que se chama o kit comunista, o kit soviético, o kit comunista. Bom, o kit é uma palavra polissêmica, significa muita coisa, mas esse termo especificamente se refere àquelas ilustrações multicoloridas que tinham o objetivo de propaganda, no caso, propaganda comunista. É interessante lembrar que o comunismo floresceu, a sua experiência mais bem sucedida foi na União Soviética, e ele não deixa de ser, de certa forma, uma continuação do czarismo. Então, a figura do poder centralizada em uma pessoa, primeiro Lenin, depois Stalin, Khrushchev, etc., e a maneira como essa imagem era explorada para fins de propaganda e para fins, por que não, de culto à personalidade, né? Então, é interessante perceber que essa tradição veio já do czarismo, que por sua vez está ligada diretamente à questão do ícone na Igreja Ortodoxa Russa, que por sua vez é uma ramificação medieval tardia da Igreja Bizantina, onde o ícone ele já possuía realmente aquele valor quase que espiritual, não possuía só um valor material, a imagem, o ícone. Então, quem detém a imagem detém o poder. Foi basicamente uma ideia que os comunistas se apropriaram do czarismo, né? Então, Stalin, ele era um czar. Ele detinha o poder supremo, ele mandava matar, ele mandava prender, ele mandava deportar. Esse modelo foi exportado, obviamente, para outros países comunistas, inclusive Cuba. Então, existia essa versão, ainda hoje existe na Coreia do Norte, do kit. O kit de propaganda, o kit como elemento de propaganda multicolorido, agradável aos olhos, que é realmente, dentro da história da arte, um estilo próprio forjado dentro desse imaginário comunista, soviético, que ganhou o mundo, que acabou virando motivo de piada por alguns publicitários recentemente. Você tem o Obama, você tem o Trump representados dessa maneira gloriosa de culto à personalidade soviética. Não é uma coincidência também que Hitler, na Segunda Guerra, se apoderou dessa iconografia, até porque existiam muitos pontos em comuns entre o nacionalsocialismo, o nazismo e o comunismo. Então, essa ideia de culto à personalidade, obviamente, Hitler se apoderou. Mas o primeiro personagem realmente principal do kit comunista foi justamente Lenin. Bom, então, basicamente é isso para esse episódio. Obrigado mais uma vez por ter assistido e até a próxima.